Bom, vamos lá, para a gente também não atrasar o pessoal que chegou, né? Ficar todo mundo no mesmo ponto. Galera, então, quem não participou das últimas, toda semana a gente faz ah, eu ia falar um sorteio, mas a gente faz ali uma votação para saber qual o tema que está mais em voga, o que que vocês querem conversar com a gente, o que que a gente pode apoiar aí nessa, vamos dizer assim, nessa nossa luta diária para cada vez profissionalizar mais as nossas agências, enfim, a nossa rotina e tudo mais. E aí o último tema foi financiamento e fomento para agências de viagens. Acho que é um tema bem legal, é bem delicado. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre vamos dizer assim, o que está ao redor vamos dizer assim, desse financiamento. Se alguém já tiver feito um financiamento, fala aqui com a gente no chat, ou levanta a mãozinha, ou fala e pode interromper, não tem problema. Eu queria ouvir vocês, se foi fácil, se não foi, qual foi a dificuldade, para a gente poder ir trocando ideias, tá? E como a área financeira é uma área, enfim, que me interessa, eu sou especialista nessa área, mas a área de financiamento não é algo da minha rotina, tá? Apesar da gente já ter feito um financiamento, eu vou falar um pouco para vocês. E aí eu chamei uma pessoa que está no nosso grupo, que é a Mara, que também tem agência de viagens e gosta muito do tema. Eu falei, bora fazer uma dobradinha, porque ela executa isso mais na rotina e no dia a dia. Então a gente vai tentar fazer é, essa dobradinha, espero que fique legal para vocês. E eu queria ouvir também. Ah, Alan, eu vou autorizando aqui o pessoal que estiver entrando. Pronto. Já fiz, ou já tentei, ou já falei com o banco, ou as taxas foram muito altas, ou o banco nem me atendeu, ou enfim, o que vocês tiverem de experiência seria legal a gente ouvir também para poder agregar, né, para todo mundo. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e aí conforme a gente for desenrolando, vamos trocando aí. Alguém pediu para falar, Albitur. Quem que tá aí? Pode falar, querido. Oi, boa noite. Meu nome é Pamela, sou Oi, da Pamela. Albitru. Eu não entendi muito bem o tema. É financiamento como forma de pagamento para o cliente ou é financiamento para a gente ter recursos para conseguir evoluir a agência? Ah, é Essa é a minha financiamento dúvida. para ter recursos para evoluir a agência. Ah, tá bom. É, Beleza. qual dos dois te interessava mais? Não sai da aula, tá? Eu vou entrar, eu entrei para ver, mas Tá, eu fiquei com essa dúvida. Aí você falou assim, qual é a sua experiência? Minha experiência é só com o cliente, né? Mas entendi. para isso eu nunca pedi, então só para Ô entender do que se Pamela, já tratava. que você trouxe o papo, me fala aí, você já pensou em algum momento pegar algum dinheiro para alavancar a sua agência? Já passou isso pela sua cabeça ou ainda não? Ainda não, porque a agência é nova, né? Ah, Eu sou entendi. agente de viagem já há quase 18 anos, mas eu Legal, trabalhava para os outros. Como a agência é nova, eu estou fazendo as coisas aos pouquinhos. legal, legal. Eu nunca pensei. Daqui a pouco você vai querer, de alguma forma, evoluir dentro da agência, ou não sei se você pretende ir para o presencial, mas quem sabe se você quiser ir ter alguma loja física, ou evoluir para um sistema, ou até mesmo para um capital de giro. Então é mais ou menos nesse caminho que a gente vai falar, tá bom? Ah, tá bom. Eu vou ouvir, que aprendizado é sempre bom. Obrigada. Maravilha, perfeito, perfeito. Bom, gente, eu estou compartilhando aí a tela. Deixa eu ver. Então vamos lá. O que que acontece hoje na realidade do sistema, né? Como é que funciona hoje se você tem uma agência de viagens e você pretende fazer um financiamento, se você bate ali na porta de alguma agência bancária? O primeiro ponto que vocês vão perceber é que as taxas de juros são muito altas para agências de viagens, tá? Acho que assim, esse é o primeiro grande ponto. Outra situação é que muitos bancos, muitos gerentes, de cara eles já não vão ter uma valorização muito grande quando a gente disser, não, somos uma agência de viagens, temos um KNAI, temos um CNPJ e tudo mais. Por que que isso acontece? Tradicionalmente, as agências de viagens não são tidas como empresas
com uma forte reputação no mercado. É um pouco chato falar isso, mas acontece. Acho que a Mara também pode contribuir um pouco em relação a essa visão do mercado sobre a gente, mas como nós temos uma receita muito sazonal e imprevisível, acho que todo mundo vive um pouco isso, né? Tem um mês que é muito bom, tem um mês que é muito ruim, mas os nossos clientes eles oscilam, né? Principalmente quando a gente fala do lazer. O corporativo ainda consegue estabilizar um pouco mais essa previsibilidade, mas quando a gente fala do lazer, existe uma sazonalidade muito forte. Então tem meses em que o desempenho é muito positivo e tem meses que realmente ali não acaba tendo um desempenho tão bom, tá? Esse é um primeiro ponto. Outro fator que assusta um pouco os bancos em relação às agências de viagens são as margens reduzidas, tá? Todos nós lidamos com margens de comissionamento, ou RAV, ou DU, ou até mesmo quando a gente trabalha com milhas. Mesmo na milha, o percentual, a margem não costuma ser tão atrativa tendo a visão do banco, tá? Isso eu estou falando como que os bancos pensam, como que o sistema bancário pensa. Então esse é um outro ponto que dificulta para quando uma agência pretende pedir um financiamento, pedir ali, bater na porta de uma instituição bancária. Outro fator, para quem já vem assistindo nossas aulas, acho que a gente já falou bastante disso, é a dependência da agência em relação ao proprietário. Então, por vezes, né, acho que todos nós começamos ou somos MEI. Então, a gente começa como MEI, a gente começa com a dependência, né, eu presa, urgência. Então, essa característica de atrelar a agência ao dono ou à dona, à proprietária, ela acaba afastando um pouco a percepção dos bancos em sentir segurança em emprestar aquele dinheiro, tá? Afinal de contas, acaba se tornando um empréstimo mais pessoal do que efetivamente para uma pessoa jurídica. Eu estou falando isso na maioria dos casos, tá, gente? Aí, quem for tendo, vamos dizer assim, quem já teve experiências diferentes ou quem tiver coisas a agregar, pode agregar também. E um outro fator que determinou vamos dizer assim, esse movimento foi a pandemia. A pandemia acabou que deteriorou ali um pouco a visão em relação às agências, porque realmente o turismo sofreu muito, foi um dos mercados mais atingidos aí durante a pandemia, ok? E o que a agência, em contrapartida, pode fazer para poder ter alguma chance, ter alguma condição de conseguir ter acesso a essas linhas de créditos, nós vamos falar aqui de financiamento, mas vamos falar de fomento também, tá? As agências, elas precisam estar bem estruturadas financeiramente, precisam separar as contas pessoais das contas jurídicas, isso é fundamental. Quem aqui nunca pagou aquele boleto na conta jurídica, né? Isso ocorre principalmente quando a gente está começando, então é importante que todo esse movimento de separação de contas do PJ para o PF ocorra, tá? Ter indicadores, que a gente já falou aí nas últimas aulas, um fluxo de caixa bem definido também é fundamental, tá? E, obviamente, trazer ali a profissionalização para dentro da agência. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós da nossa agência estamos há quase 5 anos no mercado, oficialmente, né? E a gente só conseguiu um financiamento o ano passado, através do Pronamp, que a gente vai citar também, mas uma coisa que eu antecipo para vocês é que esse movimento não costuma ser fácil, por causa disso tudo que eu trouxe para vocês. Tentei pelos aplicativos tradicionais, digamos, Nubank, C6, esse tipo de Cora, né? Mas sempre com taxas muito elevadas. E o que nos diferenciou para conseguir esse financiamento pelo Pronamp, tá? O Pronamp tem regras bem específicas, é legal, a gente pode discutir depois também, fora da aula, a gente pode conversar sobre isso, mas foi a gente ter uma estrutura bem definida. A gente tem um contador que assina ali a documentação, as declarações, que assina a nossa DRE, que assina nosso fluxo de caixa. Isso foi fundamental para que a gente tivesse condições de chegar até o Pronamp, tá? Outro ponto, emitir as notas fiscais com regularidade e tudo mais. Então, todo esse conjunto de, vamos dizer assim,
de fatores faz com que você consiga chegar até um financiamento e às vezes um financiamento robusto, tá, pessoal? Nós costumamos discutir pouco sobre isso. A agência de viagens por vezes esquece que é uma empresa. Então nós somos uma empresa, nós temos CNPJ, nós podemos trabalhar capital de giro, nós podemos alavancar nossa empresa, nós podemos trabalhar, como diz aí o mercado, né, com o dinheiro de financiamentos. Eu vou falar um pouco sobre que momento que isso é legal, que momento que isso não é legal. Eu também não quero incentivar ninguém a sair captando dinheiro aí a esmo, à torta e à direita, mas é importante que vocês saibam que como empresários a gente tem condições de chegar até esses, vamos dizer, até essas linhas de crédito, tá? Então, os bancos não costumam emprestar para quem precisa de dinheiro, eles emprestam para quem demonstra capacidade de pagamento e para quem tem um projeto para utilizar aquele dinheiro. Afinal de contas, o principal fundamento daquele empréstimo é alavancar a sua empresa, é crescer a sua empresa, é fazer melhorias, é fazer ajustes, é comprar um sistema, é fazer uma reforma quando for presencial. Então, tudo envolve esse movimento de buscar melhorias, tá? Aqui o slide tá cortado, mas eu vou passando para vocês. Eu só quero falar um pouco sobre a diferença entre financiamento e fomento, tá? Por vezes, até trocando ideia aí com a Mara, qualquer coisa você me interrompa, tá? Não precisa ficar esperando o seu momento, não. Mas até trocando ideia com a Mara, eu falei, olha, lá atrás eu tinha muita dificuldade de entender quando alguém falava, faz um financiamento, não, tem essa linha de fomento, tem essa linha de crédito, e a gente fica às vezes paralisado, porque são muitas opções, são muitas coisas, e a gente não tem tempo de ficar indo atrás. Então, falei, acho que esse slide é importante para a gente definir aqui o que é uma coisa e o que é outra. O financiamento, basicamente, é o tradicional, né? Você vai até o banco, e aqui, pessoal, eu quero fazer um parênteses. Eu acho que a Mara vai falar sobre isso também, mas é importante você estar ou numa instituição que pense sobre financiamentos para pequenas empresas ou em um banco que tenha linhas de crédito, né? Eu vejo muito ali, às vezes eu tenho a conta PJ do Nubank, eles estão lá, faça financiamento para sua empresa, e eu entro lá, realmente as taxas são muito absurdas. Então é importante que vocês também entendam que nem todo tipo de instituição vai conseguir entregar o que você precisa, tá? A gente também pode falar sobre isso depois no off aqui, conversar, mas é importante que estejam atentos a isso. Então, o financiamento é aquele dinheiro emprestado com juros e parcelas. Você pega um valor X e você vai pagando ali, por exemplo, a 48 meses, uma parcela acrescida de juros e taxas e tudo mais. Tá? E o foco, basicamente, como todo banco, como toda instituição financeira, é o retorno financeiro. Eles vão fazer uma análise de crédito e vão te devolver ali, vão te dar, entre aspas, né? Vão te entregar aquele dinheiro em troca do retorno do pagamento que você tem. Então, tem várias possibilidades de financiamento, algumas, inclusive, subsidiadas pelos órgãos federais, estaduais e tudo mais. Acho que a gente também vai chegar nesse assunto. Já o fomento, ele tem um aspecto um pouco diferenciado, tá? Geralmente a gente também pensa que o fomento, ele é gratuito. Alan, eu peguei aqui um fomento do FINEP e eu não tenho que pagar nada, é fundo perdido. Bom, não é assim que funciona, tá? O fomento, ele pode ser alguma forma de contribuição ali, algum apoio ao desenvolvimento empresarial, mas não necessariamente significa que é um dinheiro dado, tá? Então, cada edital, cada projeto, cada linha de fomento vai ter uma regra específica. Quando se entra nesse, vamos dizer assim, nesse game, nesse jogo de querer arrecadar algum valor para incrementar a sua empresa, é importante que você esteja atento aos editais, estejam atentos às linhas, às possibilidades. Hoje, inclusive, eu mandei uma no grupo, não sei se tem alguém ali da região, mas acho que é importante dar uma olhada porque são linhas que fazem sentido para várias empresas, tá? Então é importante estar atento a isso também.
Eu tinha falado para vocês que eu ia falar sobre que momento que é interessante pegar um financiamento, né? Eu acho que o mais importante é saber o seguinte: nem toda dívida é ruim, tá? Ah, não, eu não quero fazer dívida, eu como empresa não gosto de fazer dívida. O mais importante, acho que ser dito e ser falado, é que quando você faz uma dívida para investimento, quero fazer a reforma da minha agência, quero contratar mais pessoas, quero implementar um sistema, um fluxo, quero fazer mais marketing e iniciar uma equipe comercial, quero contratar mais pessoas para a minha equipe operacional. Tudo isso é investimento. Se o seu financiamento, se a sua dívida está caminhando para um tipo de investimento e aquele investimento você tem uma análise que ele tem condições de dar certo, essa dívida não é ruim, tá? É uma dívida que inclusive pode ser muito interessante para todos vocês. Agora, se você está ali pagando as contas, aí não está sobrando, aí você está desesperado, tem que pagar a equipe, tem que pagar o fornecedor, tem que pagar a consolidadora, tem que pagar o milheiro, e você pensa num financiamento para esse momento, aí é um momento ruim, é um momento que já não parte mais para um investimento, passa a ser realmente uma quitação de contas, uma quitação de débito, e ali realmente a gente chama isso de dívida ruim, tá? Agora, desde que você esteja bem estruturado, tenha um projeto para sua agência, saiba onde você deseja chegar, não é nenhum demérito você buscar dinheiro no mercado, não é nenhum demérito você se estruturar para fazer algum tipo de financiamento ou participar de linhas de fomento. Tá? Inclusive, isso significa saúde para a sua empresa. Isso significa que você está se desenvolvendo como empresário ou empresária e isso vai contribuir no futuro para você. Tá? Então, só para a gente tirar essa visão de que dívida é ruim. Quando a gente fala em investimentos, dívida inclusive faz parte de todo o fluxo de caixa ali das grandes empresas no mundo todo, porque é a famosa alavancagem. É a partir das dívidas que a gente consegue transformar dentro da nossa operação um valor que a gente não teria, né, se não participasse desse financiamento, e aí com aquele valor a gente consegue gerar um resultado ainda maior. Então, dívida só é ruim quando a gente não tem um projeto, quando a gente realmente está contratando um financiamento para pagar dívidas ou coisas do tipo, aí isso realmente pode ser ruim, mas do contrário pode ser muito bom e muito positivo, tá? Se tiverem dúvidas, podem parar, tá? E aqui, como eu tinha falado para vocês, essa moça que está nos acompanhando aí, a Mara Azevedo, já está no grupo há um bom tempo, a gente conversa bastante sobre finanças para agências de viagens, ela acho que tem a mesma visão que eu, que muitas vezes a gente acaba lidando com as agências de uma forma sem entender o nosso potencial como empresários, então convidei a Mara para trocar uma ideia com a gente, que tem muito mais experiência nessa linha de financiamento do que eu. O currículo dela está aqui, ela está no grupo e ela vai falar, então fique à vontade. Mara, bem-vinda e é contigo. Obrigada, então. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Sim. Boa noite. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do que eu sei, né? Alan, aí, né? Eu sei aí que eu já venho aí há um tempo, né? Eu sou engenheira civil de formação, né? Então, nessa área é uma área que tem bastante operações financeiras e de financiamento, a área da construção. Então, é uma rotina diária e a gente acaba imergindo para conhecendo como é que funciona esses processos aí no dia a dia, né? E mesmo sendo uma agência, né? O Alan falou aí no começo que, por mais que seja uma agência, que os bancos tenham essa visão, isso é muito mais um critério que eles utilizam. Porque toda agência é um CNPJ. Se ele é um CNPJ, ele é uma empresa e ela tem a mesma tratativa. Então, é muito mais um critério deles mesmo, dos bancos, né, do que realmente uma regra geral de todo o mercado, né? E é interessante
mudar isso também, as agências se posicionar, porque também existe muita agência que ainda trabalha de forma, né, que não tem CPF, né, ainda não tem o CNPJ, ou não tem o cadastro, né, não está regularizado. A gente sabe que o investimento, mesmo que precisa minimamente ali para se ter a agência, precisa do contador, porque são atividades e operações específicas, então realmente uma contabilidade ela é muito bem feita, ela independente da empresa, ela traz ali um peso maior para você conseguir um crédito independente do banco. Tá? Claro, existem bancos melhores, bancos mais difíceis, bancos mais fáceis, né, acessos, e essa parte né, no mercado financeiro é muito conhecimento, é muito network, é muito você saber a quem buscar, e realmente existem, né, pessoas que trabalham nessa área que ajudam e auxiliam bastante, tá bom? Posso compartilhar aqui? Vou falar aqui um pouquinho do que eu trago de opções. Posso aqui, Alan? Pode, já tirei aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Colocar aqui. Tô com 2 telas. Deixa eu ver se ele vai mostrar a tela. Estão vendo minha tela? Ainda não. Agora vai. Agora foi. Isso. Estão vendo? Sim. Deixa eu compartilhar aqui, tá aqui no slide, tá, gente? Então, realmente, um pouquinho aqui da minha introdução, vocês estão vendo? Eu não estou vendo vocês, tá, pessoal? Então, não sei como é que tá aí. Peraí, só me tirar, eu me perdi. Tá vendo, né, Alan? Que eu não estou vendo vocês. Sim, sim, a gente está vendo. Deixa do jeito que tá, tá, que pronto. tá ok. Tá dando, né? Pronto. Então, vamos lá, gente. Né? Realmente aqui esse pouquinho, essa entrada realmente é transformar, né, os desafios, né, que nós temos aí em oportunidades e trazer aqui um pouco das principais linhas de crédito. Muitas das vezes, nós como, né, que temos agência, que somos né, empresários ali, nós não sabemos quando precisa realmente buscar crédito, aonde, como, quais são essas linhas, né? E muitas das vezes ali no seu aplicativo você abre e vê a mensagem do banco, aí você vê, opa, vou ali e não sabe se realmente é a melhor oportunidade para pegar aquele crédito, certo? Né, a gente tem aí, como o Alan já falou, a sazonalidade, né, as margens apertadas, o porquê, então não vou me delongar nessas mesmas temáticas, tá, Alan, para a gente também ir passando, tá certo? Então, realmente, isso é importante no momento certo, tá? E quais são as linhas de crédito, né, hoje, que são financiamentos, tá? Sejam bancos públicos ou privados, que hoje são os principais que qualquer empresa de CNPJ, né, que tenha ali, que seja ativo, consegue ter. Um ponto importante, tá, gente, que para ter acesso a determinadas linhas de crédito, o CNPJ ele precisa ter ali no mínimo 1 ano, tá, em atividade. Menos do que isso é muito difícil, a não ser que você já tenha um relacionamento com aquele banco como pessoa física, e aí passa a ter um CNPJ e você como um sócio, e aí eles, né, podem liberar, mas isso é mais difícil, certo? E aí, como eu não estou vendo vocês, tá? Vocês vão levantando aí a mãozinha. Tá tudo certo, Aí, Mara. tá? Boa informação Então, essa de 1 ano. É bom falar. Né? Então, realmente precisa ter ali 1 ano de empresa, tá? Para poder conseguir principalmente algumas linhas de crédito. O primeiro delas, que é o Pronamp, né? Que é o crédito federal. Nós temos aí capital de giro, que é como se fosse um empréstimo para CNPJ, né? Mas existe ali uma diferença. O crédito com garantia de imóvel, isso também facilita bastante, caso você tenha algum imóvel para dar em garantia. Mara, seu Oi, slide saiu. saiu? Vocês estão vendo qual? Peraí. Tá vendo o inicial, o PowerPoint mesmo. Peraí, dá só um minuto. O slide saiu. Mas estão vendo qual agora? O financiamento para agências de viagens. Pronto, tá. Agora? Agora sim, Pronamp. Voltou, né? Okay. Beleza.
Então, a gente tem o Pronamp, né? Vou falar um pouco de cada um deles, tá, pessoal? Capital de giro, crédito com garantia de imóvel, antecipação de recebíveis, e o FUNGETU eu coloquei aqui porque ele é um fundo de financiamento e muitas vezes o pessoal confunde ele com um fomento. Não sei se você já ouviu falar também, Alan, dele. E não é muito divulgado, né? Tô brigando por ele. Tu tá brigando por ele? Eu, particularmente, nunca trabalhei com ele, né? Realmente, ele é muito específico para a área, tá? Procurei saber um pouquinho como é que funciona, tá bom? Mas, realmente, ele também não é tão simples quanto parece. Precisa ter um projeto, né? E ali e tal. Tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Podem... Aí, Alan, você... que eu não tô vendo. Né? Então, o Pronamp, né, como o Alan falou aí, você conseguiu ano passado, não foi? Que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, todos os anos eles lançam essa campanha, você pode pegar a qualquer momento, mas eles lançam, assim, anualmente, um período onde eles estão abertos e o governo ele tem um fundo de crédito para essas empresas, tá? O Pronamp, ele tem, o governo federal, ele destaca ali, vamos supor, 3 bilhões para o Pronamp especificamente, para as empresas solicitarem esse crédito. E fica lá disponível até fazer realmente o cadastro e pegar, certo? E para que, como é que precisa, né? Você precisa ter aí minimamente um ano de CNPJ, tá? Você precisa ter todas as documentações regularizadas, certidão negativa de débito, né? Todos os impostos aí concluídos, e ele faz o quê? Ele pega todo o seu faturamento anual, tá? E você consegue, né? Nesse ano de 2026, inclusive, eles mudaram algumas regras. Você consegue pegar aí até 50% do valor do seu faturamento, limitado até R$500 mil. E se for um CNPJ onde o sócio administrador for uma mulher, esse percentual aumenta em até 60%. Tá? Então, vamos supor que durante 2025, né, a empresa faturou ali R$100 mil. Então, ela consegue, se for um CNPJ, o sócio administrador for homem, até 500 mil, até 50 mil, né, 100 mil até 50 mil, e se for uma mulher até 60 mil, certo? Mas para isso, gente, isso é o teto, e eles vão fazer uma análise disso, né, toda a análise documental, de faturamento, do tempo de abertura de CNPJ, né, como que está toda a estruturação da empresa, para saber se você consegue pegar o máximo disponível, tá certo? E esse ano, né, a taxa de desfinanciamento é a taxa Selic mais 6%, o prazo de pagamento em até 96 meses, com carência de 24. Esse é um bom projeto, assim, para quem está começando, para quem precisa ali de um pouco de investimento inicial, tá? Para a empresa, porque realmente é uma boa opção, mas precisa ali de pelo menos ter um ano, tá certo? Alguma dúvida? Então, ali, para quem tem aí mais de um ano de CNPJ. Sem dúvida, Mara. Até mandei aqui no grupo, muito bom saber que tem esse incentivo adicional para as agências, as empresas que são lideradas por mulheres, né? Muito legal isso. Exatamente, justamente para ter esse incentivo maior. Como você falou, a gente conseguiu 30%. Então, esse ano a gente está lutando aí pelos 50%. Vamos ver se a gente consegue. Pronto, né? E assim, gente, no final eu falo, né? E muito é como tá toda a estratégia, né, para conseguir esse aporte. Você pode conseguir, se você conseguiu ano passado, você pode conseguir esse ano também, não tem problema, certo? Inclusive, pode refinanciar o que você pegou, tá? E juntar ali. Então, existem algumas possibilidades. Esse é o Pronamp. Tá bom? Depois a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Vou passar aqui, tá? Capital de giro, realmente em bancos, tá, gente? O capital de giro, ele nada mais do que como um empréstimo, só que para CNPJ, um empréstimo direto. Então, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, os principais bancos, né? Não só os mais conhecidos, mas como
Inter, Nubank, isso para contas de CNPJ, tá? Contas pessoas jurídicas. Se você tem um bom relacionamento com esse banco, se você faz movimentações, tá? Tanto de recebimentos como de pagamentos, as chances deles liberarem o crédito para vocês, para capital de giro, é maior. Então, muitas das vezes, você precisa de um capital de giro, tem uma conta ali no banco do Itaú, uma conta PJ, mas não faz movimentação. É mais difícil eles te liberarem crédito. Então, como eles veem que você tem movimentação, né? E como o Alan pagou, eles olham muito ali a sua capacidade de pagamento. Então, se você vê que tem entradas e tem saídas, existe uma movimentação, e se essa movimentação é diária, tem um volume ali razoável, a tendência deles te liberarem um crédito para capital de giro, muitas das vezes aparece lá e, opa, tá aqui, eles mesmos já oferecem, entendeu? Então, essa questão do capital de giro é isso que você pode utilizar tanto para investir na empresa, como para fazer aquisição de tanto reformas, equipamentos, fazer ali um pagamento, contratar novos colaboradores, investir numa solução tecnológica, né? Melhorar ali os processos internos, tá? Então, realmente, aqui você consegue. E por ser um empréstimo que você tem relacionamento com o seu banco, você pode conversar com o seu gerente para negociar aí as taxas, tá? E isso, gente, varia muito. Não tem uma regra, certo? As taxas de variação aí variam até de 4%, 6%. Então, realmente, isso não tem uma regra, né? Cada banco trabalha ali de uma forma e ele vai fazer uma análise financeira, porque você precisa não só ter tudo direitinho, mas como que está o teu rating bancário, né? Porque por mais que eles olhem o CNPJ, eles também olham o CPF, né, do sócio administrador. Então, como é que está o rating bancário, o score, tá? Tudo isso também é analisado. E hoje os bancos, eles estão mais alguns bancos, né, não todos, mas alguns bancos estão mais, vamos dizer assim, estão botando um pouco mais de dificuldade para liberar certos créditos, certo? Eles estão mais ali exigentes, tá? Principalmente um deles aqui, eu vou dizer, é o Banco Itaú. O Banco Itaú, para você conseguir ali uma linha de crédito com eles, dependendo do segmento, vamos dizer assim, também, eles são bem mais difíceis, tá? Itaú, ele libera mais ali para área de construção, porque sempre sabe que tem ali mais, e outros mercados, eles são mais difíceis, inclusive para pessoa jurídica. Qual é o mais fácil, Mara? Caixa Econômica e Banco do Brasil, porque são os bancos públicos, certo? E como eles têm ali mais investimento, né, do governo federal, vamos dizer assim, é mais fácil você conseguir, tá? Hoje os bancos digitais, Inter, Nubank, tá? Eles estão vindo muito forte com isso também, certo? Então, se você tiver ali um relacionamento, tiver uma conta, né? Hoje eu uso conta PJ do Inter, da Cora hoje também, né? E aí que já tem ali um número de usuários e faz a movimentação, eles também facilitam o acesso a crédito, certo? Outro tipo de crédito que ele não é muito utilizado, mas é importante que saiba, né, que vocês sabem, que é o crédito com garantia de imóvel, que é o que a gente chama de Home Equity, né, que é uma modalidade aí de crédito onde você oferece uma propriedade que pode estar quitada ou não, pode estar também financiada, né, pode ser uma casa, um apartamento, uma sala, como garantia daquele pagamento, tá? Como garantia daquele crédito que você está pegando, com juros ali mais baixos, tá? Então, realmente pode ser feito, você pode chegar no banco, eu quero fazer um home equity, eu tenho ali um imóvel, ele vai fazer a avaliação desse imóvel, ele vai ver quanto que custa, e baseado nisso, ele vai te dizer quanto que você consegue pegar de crédito. O imóvel, ele fica alienado ao banco para que, caso, né, você não venha ali a pagar as parcelas, eles executam ali a pegar o imóvel para quitar essa dívida, certo? Então, não é um crédito muito utilizado, tá? Mas ele também é possível. E pode ser utilizado tanto por CNPJ como por CPF, tá, gente? Não precisa ser só empresas, pessoas físicas também podem fazer isso, tá certo?
Pode seguir? A dúvida? Pode seguir. Essa daí é bem nova, né, Mara? Essa É, modalidade no Brasil é bem nova, assim. Acho que a gente ainda não tem muito costume, é mais não, nos Estados Unidos que isso é mais isso. comum, né? É. Mas que, por exemplo, né, muita gente tem imóvel quitado e precisa às vezes de crédito e não sabe, né? Realmente ele ainda não está muito fomentado aí no mercado, mas existe essa possibilidade, tá? E uma outra possibilidade também para empresas é a antecipação de recebíveis, né? Que é uma liquidez imediata. Esse tipo de crédito, tá, gente? Ele, assim, dependendo da operação. Tá? Porque ele pode ser muito perigoso se você não tiver ali um controle. Por quê? Principalmente, vamos dar aqui alguns exemplos, agências que trabalham com faturamento, né? Com corporativo, né? Você fatura ali para 30 dias, né, Alano? Não sei se no seu caso é assim que funciona o tempo de faturamento, É assim que mas funciona. assim, você faz o serviço e só recebe daqui a 30 dias, né? E aí, dependendo do volume que você tem de notas faturadas, né? Boletos faturados, notas fiscais emitidas, eu só recebo daqui a 30 dias. Eu preciso de uma receita, agora de uma liquidez, agora eu posso chegar no banco e entregar essas notas para ele e ele vai fazer uma análise daquele valor que eu teria a receber somente daqui a 30 dias, faz uma análise desse valor, aplica-se as taxas, né? E troca, vou falar numa linguagem bem simples, tá, gente? Troca essas faturas por um crédito para você ali. E aí, quando o cliente paga essa nota fiscal, esse faturamento, ele entra para o banco, certo? Então, ele funciona dessa forma. Essa operação, dependendo do segmento, assim, por exemplo, para agências de viagem, ela pode ser muito perigosa. Ela existe, mas ela pode ser muito perigosa porque se você ficar ali trocando direto, isso pode prejudicar o caixa da empresa, certo? Então, realmente, e dependendo da sazonalidade também. Agora, se você, então, para um investimento ali pontual, um investimento ali dentro, né, de uma necessidade, você pode fazer esse tipo de operação. E alguns bancos, eles trabalham com esse tipo de antecipação de recebíveis, certo? Itaú trabalha, Bradesco trabalha, Banco do Brasil trabalha, tá? Pode ser feito também. Então, e outros bancos mais não tão conhecidos, Banco Mercantil, Crefaz, também eles trabalham com esse tipo de movimento, certo? Então, isso aqui, dependendo da empresa também, gente, que fature ali para 30 dias, se não for o que ele realmente ter certeza, né? Tem que ter cuidado ali com os inadimplentes, tem que ter cuidado ali com o pessoal que hoje eu não sei como é que tá a taxa de inadimplência para B2B, porque eu não trabalho, né? Então, eu não tenho essa noção ainda. Mas tem que ter cuidado com isso, porque pode também prejudicar, né? E por eles aplicarem taxas e descontos, isso diminui ainda mais a margem, né, da empresa que já é apertada, certo? Alguma pergunta? Dúvidas? Pessoal só aqui questionando quanto é que poderia pegar no Pronamp. Acho que a O dúvida de problema, eu todo vou mundo falar, é quanto eu é vou que está falar já no liberado no final. Pronamp para eu pegar, né? Gente, o Pronamp é um dos É, melhores, tá? Eu é. recomendo muito. Eu vou falar, inclusive, no final, né? Posso falar, né, o Alan, que um pouquinho. E aí eu trouxe Isso. aqui o Fujitsu, né? Que talvez você possa até falar melhor do que eu. Realmente, esse é um mercado como é muito específico para o turismo, né? Linha de crédito aí pelo Banco do Brasil, para de fato desenvolver o mercado, onde você pode fazer financiamento, né? Tem aí os prazos, carência de 5 anos, juros reduzidos, né? Qualquer empresa do setor turístico pode solicitar, precisa ter cadastro ativo e regular, né? No cadastro, tá? E, enfim, né, assim, então pode ter aí realmente esse fundo aí que não é muito mais a minha praia, se você quiser falar, Alan, complementar, você O precisa pouco, fazer algum projeto? o pouco que a gente entrou nesse programa, Mara, a Uhum, gente está tentando ir pelo Banco do Nordeste, né? Então, uhum,
indo por um banco público, a gente sabe que tem que ter um relacionamento ali e Uhum. que é um fundo de desenvolvimento para o turismo, mas, como eu disse, a gente está começando a cavar esse caminho, ainda não está também muito transparente para a gente, mas eu posso ir atualizando Uhum. todo mundo conforme a gente for evoluindo. Beleza. A gente ainda está travado no relacionamento com o banco, que Uhum. eu diria É. que é um dos principais problemas, na verdade. Isso. E ali, assim, né, até onde eu sei, eles precisam que você apresente ali um projeto, né? Assim, você quer para quê, né? Diferente do Isso, Pronamp ou de exatamente. outro crédito que você disse, você tem que dizer, obviamente, para o que você quer, mas você só diz assim, eu quero para capital de giro. Então, o Pronamp, ele não vai que você traga ali páginas e páginas desse capital de giro, o que você vai fazer e tal, né? Não, o Fugito, ele já precisa realmente de um projetozinho ali estruturado, né? Para poder ele saber se realmente que você vai aplicar esse dinheiro vai fomentar ali a área do turismo, não é isso? Legal. Você chegou a ver quais são as faixas de valores, Mara, para eles? Não, aqui até onde eu sei realmente é até 15 milhões, né, por operação, Aham, mas não detalhadamente, tá? A gente tá, pode pesquisar e trazer mais isso futuramente. legal. Tá? Né, gente, realmente aí o que para você conseguir uma linha de crédito, principalmente Pronamp, né, que realmente é o que o pessoal tá querendo, é realmente diagnosticar, né, pesquisar as suas linhas disponíveis que você tem, preparar toda a documentação. Isso é o mais importante, tá, gente? Prepare sua documentação, reúna os balanços, DRE, fluxo de caixa, consulte seu CNPJ, né? Se de fato a empresa não possui débitos ali ativos que você possa não saber, então realmente retirar sua CND, tá? Se você como sócio, né? Porque o Pronamp ele também consulta ali o sócio, como que tá a sua situação, se o seu NPJ, se o seu CPF está regular, se tem algum tipo de restrição ou se não tem, para poder realmente toda essa documentação e toda essa, vamos dizer assim, essa necessidade é o que vai ali dar acesso ao crédito, tá, gente? E também buscar orientação especializada, né? Consultar ali o contador, ou um consultor financeiro, ou o Sebrae mesmo, ali, às vezes eles ajudam, né? Ali dão um direcionamento, tá? Mas um consultor financeiro, estrategista de crédito, eles são ali os mais indicados, né? Para realmente vocês conseguirem direcionar para o que precisa, né? Eu também trabalho como consultora financeira e estrategista de crédito, né, em parceria com outros grupos que a gente chama aí de destravar o crédito, justamente o que precisa para que você consiga ter acesso. Então, principalmente do Pronamp, a gente está com uma operação, né, direcionada para o Pronamp, para quem quiser aí ter o seu acesso, tá? E quem quiser ir falar comigo sobre isso, pode me consultar aí no WhatsApp, tá, gente? Ficar à disposição. Legal, Mara. E só quem passou ou está passando por isso sabe a diferença que faz ter uma boa orientação, porque realmente não é um processo. No Brasil, infelizmente, o crédito ainda é muito dificultado, né? Parece que é feito para que ninguém retire ou só para quem retire as grandes empresas que já têm grandes escritórios, que já têm grandes fluxos ali dentro, relacionamentos com o banco. Então, é triste falar isso, mas infelizmente é a verdade. A gente, como pequeno, ainda não tem muito fácil, as informações não chegam. Então, eu te falo que eu consegui na raça, tá, Mara? A gente conseguiu na raça, mas não é Que simples bom. sozinho e a gente também tem apoio. Agora eu vou trocar uma ideia contigo, porque cada vez a gente precisa mais, né? Evoluir nesse E às ponto. vezes, gente, é só uma besteirinha, sabe? Assim, principalmente o Pronamp, né? Como eu falei, ele vai constar ali tudo, né? Às vezes é um rating, às vezes é um score, tá entendendo, Alan? Você pode estar com tudo ok, mas às vezes o score Sim, ele tá
baixo. Então, eu nessa área, a gente tem um grupo que faz ali a movimentação para que você consiga aumentar seu score, entendeu? E melhorar esse relacionamento, porque quem dá o crédito, a gente é o banco, né? A gente, né, eu como consultora financeira, a gente dá os caminhos, né, para que você consiga, né? Ó, faça isso, faça isso, faça isso. Não é nenhuma garantia, mas a gente dá os caminhos ali necessários para que você faça essa movimentação junto com o banco, né? Então, precisa entender hoje a situação de cada empresa, justamente para poder conseguir esses créditos. Legal, legal. Muito bom, Mara. Obrigado E, né, eu demais. também com a minha agência, né, abri agora, né, então, assim, não tem nem um ano, então, vou chegar lá também, Legal. né, se Deus quiser, e tudo Quando junto. você fizer um ano, você já vai estar lá na porta do Banco do Brasil pedindo o seu, né? Ah, com certeza. Na verdade, como eu já tenho outros negócios, né, outras empresas já estão lá com esse. Legal, Também legal. aguardando aqui o meu, eu mesmo comigo mesma, já, Muito bom, entendeu? O meu case. muito bom. Pessoal, a gente tá, só vou concluir aqui, mas o que eu queria falar para vocês é que não sei a realidade de cada um, tem várias agências dentro do nosso grupo, tem agência grande, tem gerentes, tem líderes de grandes times, mas tem também agências pequenas, quem está começando, mas o que eu quero trazer é que é possível, tá? Não, lá no passado eu também achava que não era possível, que eu não ia conseguir uma linha de crédito, porque, enfim, às vezes a gente acha que movimenta, mas toda possibilidade que o banco abrir, eu falo banco, mas que as instituições abrirem, as linhas abrirem, nós podemos participar, tá? Então é importante que vocês também acreditem que é possível. Isso eu estou falando para quem é menor, né? Os que já estiverem aí, também quiserem compartilhar com a gente se já fez, seria legal. Mas acreditem que é possível, Uhum. tá? Contem com a gente Uhum. e entendam que isso é possível. A gente fala muito pouco, sabe, Mara? Eu fico batendo Uhum. nessa tecla o quanto Sim, a gente fala sobre as melhores emissões, a gente fala como sim, o cliente, atender o cliente, a gente fala sobre tráfego pago, fala sobre inteligência artificial, mas às vezes isso daqui pode mudar a sua agência, isso daqui pode fazer toda uma diferença sim. no seu Uhum. negócio e a gente não fala sobre isso, tá? Então, É. abram suas cabeças para as possibilidades que existem no Uhum. mercado. Acho que Não, perfeito. é um pouco É isso. isso mesmo. É isso e também, né, gente, assim, futuramente também vão abrir outras linhas de crédito, não só de fundos de bancos, tá, pessoal, públicos e privados, mas também de fundos e fintechs, empresas Exato. realmente que têm é, dinheiro, vamos dizer assim, né, ali, quer aplicar alguma coisa, eles abrem uma fintech para poder fazer esse dinheiro girar, né? Então, futuramente a gente está trazendo aí, e aí quem quiser me acompanhar nas redes, vou estar postando esse ponto, Boa, para ajudar. maravilha. Gente, então só para finalizar, algumas linhas de fomento, algumas já são bem conhecidas, como do Sebrae, mas tem a Embratur, tem as agências de desenvolvimento. Eu sei que muita gente do grupo é de São Paulo, então a Desenvolve São Paulo muitas vezes gera também linhas de fomento. Alan, por que você não trouxe algo específico? Porque são muitos editais, então tem que estar acompanhando nas redes sociais, tem que estar atento ao que está acontecendo, porque cada edital é uma regra, cada edital é uma linha de fomento, cada edital tenta trazer alguma coisa. Obviamente, os editais sempre são pensados na sociedade, né, na melhoria, no desenvolvimento. Então, tem muitos editais para mulheres empreendedoras, como a Mara bem trouxe, que está algo que realmente tem tido uma valorização muito forte. Tem muitos editais para empresas que estão começando, tem muitos editais para empresas que querem integrar tecnologia na sua operação. Então, todo o edital ele busca trazer alguma evolução social. E aí, essa evolução social, obviamente, a gente, como empresa, está participando disso. Então, é importante que vocês também entendam que a gente faz parte. E um que está muito em voga, eu acho que está aberto, é o da FINEP, tá? Mas não sei se você também atua com o FINEP,
mas Não, FINEP não. ele é um pouquinho mais exigente, mas para as agências, eu sei que tem muita agência que já brinca um pouco com tecnologia, que já está desenvolvendo ali algum tipo de tecnologia com IA ou fazendo enfim, alguma evolução no seu negócio, pode ser uma linha muito importante, pode ser muito legal, tá? Então, a gente vai mandar essa apresentação para vocês, não precisa, né, para a gente não ficar preso. Aí aqui a Mara falou, antes do dinheiro torne-se financiável, né? Você tem que ser atrativo para a instituição, então organizem seus números, planejem o que é que vocês querem fazer, para que vocês querem aquele dinheiro, né? Criem relacionamento com os bancos e vão em busca de captar o recurso. Tem um caminho óbvio, que é diagnosticar, né? Quando você consegue fazer isso sozinho, ótimo. Se você não conseguir, busque apoio, tá? Nós criamos esse caminho aqui dentro. Diagnostiquem, vejam quais são as necessidades, né? As opções, como a gente trouxe aqui várias, construir esse relacionamento e, obviamente, toda a documentação que é necessário, ok? Entre crescer e apenas sobreviver, não é geralmente falta de dinheiro, tá? É muito mais a falta de acesso ao dinheiro correto. Então, acreditem que vocês conseguem pegar valores possíveis para melhorar a sua agência, para melhorarem o seu negócio, e contem com a gente no que precisarem. Eu acho que a gente se estendeu um pouquinho aqui, Mara, mas tentei dar uma corrida no final. Queria ouvir vocês, se alguém tiver dúvidas, trocar ideias, enfim, estamos aqui à disposição. A Pamela, que estava no começo aí, Pamela, ficou animada? Fez sentido? Oh, fez sentido. Fez. Eu Daqui um não tinha tempinho pensado não em pegar empréstimos por enquanto, mas foi bem legal, gostei bastante. no futuro, com certeza. Futuramente, Exatamente. Agora eu estou tentando estruturar, deixar direitinho, ainda não tenho esse colchãozinho para pedir empréstimo, mas mais pra frente, quem sabe, né? Vai dar Legal. certo. Você é da onde, Pamela? A gente é de São Paulo. Ah, não, vizinho, estou em São Paulo também. Ah, tá bom. Legal. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada. Pamela. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém já participou do Pronamp? Maquena, você e sua sócia, como é que estão aí? Já pensaram sobre isso? Olá, boa noite. Boa noite. Na verdade, a gente já fez, mas foi um empréstimo assim com uma pessoa conhecida. A pessoa estava lá com o dinheiro literalmente debaixo do colchão, perguntou se a gente queria emprestado para nossa agência. Aí não está usando, então manda para cá. Legal. Aí não pagou juros, É não legal. pagou nada. Esse aí é o melhor, né? E ainda a gente vai poder pagar no próximo ano. Esse é o... Foi quase Esse aí de foi o graça. melhor. Bom, é bom, Esse é o melhor. bom sua participação, Maquena. No futuro, quando você pagar esse, você já pode pensar no Sim, outro aí, como sim. que a gente estava falando. Não, aí eu estava até verificando, olhando um pouco sobre o Pronamp, né, na época que a gente estava pensando, mas aí veio essa proposta aí irrecusável, né? Eu disse, não, então não vou nem a fundo aí do Com Pronamp. certeza. Legal, legal. O Pronamp Legal. é bacana, é um dos melhores realmente, acho que faz muito sentido aí. Algumas pessoas chegaram depois, Nasha, se quiser falar, tiver alguma dúvida, enfim, estamos à disposição, senão a gente vai finalizando por aqui. Mara, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, pessoal. É isso, né? Vamos construindo aqui a caminhada juntos, Legal. né? Nessa área, se alguém precisar de algum apoio, realmente pode contar comigo, né? Vou precisar de vocês para minha agência mesmo. Hoje eu sou urgência, né? Então, né? Então, eu comigo mesma. Então, vamos todos aí se ajudar. Obrigado, Selma, sempre presente, Selma. Obrigada, pessoal. Agradecendo. Gente, também agradeço, contem comigo, estou à disposição, como vocês sabem, muito legal que as nossas discussões estão cada vez mais interessantes e vocês ali voltando para falar sobre temas que fazem parte aí da nossa rotina, viu? Obrigadão, boa noite e estamos aqui para o que precisarem.
Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.